pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia, rancor, certicicose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúme, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. Ainda pulsa. O corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco. Assim. Oi, Rony, tudo bem, amado? Como é que tá você? Eu tô aqui passando a primeira cena do pulso, quero saber contigo como é que a gente procede com relação a direito autoral, tanto dessa música dos Titãs, como também com relação ao podcast da Regina Gianetti e também a música da Larissa Luz. Me diz aí como é que a gente faz. Estou vendo que você mandou aqui também os áudio mídia e também a ficha técnica. Eu vou dar uma escutada, te dou um retorno já já, tá bom? Um cheiro. Boa tarde ou boa noite. O Monólogo das Sombras é uma realização do Território Sirius Teatro, com produção da Multiplanejamento Cultural. O projeto foi contemplado pelo Edital Setorial de Teatro 2019 e tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia. Contamos com o apoio do Teatro Castro Alves, Centro Técnico do TCA, Iglu Lock, Bogum Ambiente Criativo e Charanã. Solicitamos que desliguem ou silenciem seus celulares. Nos sigam nas redes pelo perfil @SiriusTerritório. Agradecemos a sua presença. Monólogo das Sombras é construído por encenação, autoria e atuação Fábio Vidal, assistência de direção, operação de câmera e performance sombra Daniela Chaves, coordenação de produção Ana Paula Vasconcelos, produção executiva Renata Hasselmann e Agima Silena, orientação em teatro de sombras Alexandre Fávero Cia Lumbra, preparação vocal Marcelo Jardim, direção de imagem e vídeos Edson Bastos,
Coordenação técnica e operação de som, Rafaela Moreira. Animações, Saul Miranda. Filmagem e produção de vídeos para a cena, Henrique Filho. Consultoria em mapping, Caetano Travasso. Operação de vídeo, Alice Braz. Iluminação, Marcos Lobo. Operação de luz, Juan Álvares. Cenografia, Luiz Parras. Assistência e edição de imagens para cenografia, Ítalo Parras. Produção de cenografia, Daphne Prats. Costura, Edmário Ribeiro. Cenotécnico, Adriano Passos. Assistente de cenotécnico, Cássio Tomate, George. Concepção de figurino, Rino Carvalho. Assistente de figurino e costureira, Lucimar Agra. Trilha sonora, André Martins e Rony Jorge. Operação de transmissão, André Oliveira e José Augusto. Designer, Caula Cordier. Assessoria de imprensa, Helder Azevedo. Registro fotográfico, Nilson Borges. Gestão de mídias sociais, Larissa Uerba. Foi bonito, tudo certinho. Tem 3 errinhos aqui que a gente precisa corrigir. O nome de Daniela não é Chaves, não, é Chaves. Chaves. Pede para André refazer ele, por favor. E também, não sei se a gente precisa colocar o crédito da Voo Audiovisual, para além dos nomes de Edson e Henrique. E tá faltando Poliana Bicalho, que está responsável também pelo projeto Mediação às quintas-feiras. E acho que não está o nome dela nem na ficha técnica virtual que a gente tem no programa. E também não está aqui no áudio mídia. Por favor, fala com a Andrea para colocar o nome dela, Poliana Bicalho, tá bom? Um cheiro. Cheiro em Luísa e no filhote também. Pronto, isso.
fato é que todos nós temos aspectos, vários aspectos, que se manifestam no nosso comportamento involuntariamente, à revelia da nossa vontade ou intenção. Eles povoam a dimensão inconsciente da nossa psique. E neste episódio, nós vamos explorar uma das esferas do nosso inconsciente, aquela que Carl Jung batizou de sombra. Como explica um profundo conhecedor da psicologia analítica de Jung, que eu já citei aqui no Autoconsciente, o canadense Murray Stein, podemos entender a nossa sombra como um conjunto de traços psicológicos que estão ocultos, encobertos, e não são necessariamente aqueles de que nos orgulhamos. Muito pelo contrário. Diz o Dr. Stein em seu livro Jung, O Mapa da Alma. De um modo geral, a sombra tem uma qualidade imoral ou pelo menos pouco recomendável, contendo características da natureza de uma pessoa que são contrárias aos costumes e convenções morais da sociedade. Eu sei que este é um assunto meio espinhoso, mas é crucial para o nosso autoconhecimento e paz interior. Os conteúdos da nossa sombra são a causa de muitos dos nossos conflitos, ambiguidades, culpas, dificuldades de relacionamento com os outros e principalmente conosco mesmos. Crucial também para o nosso desenvolvimento espiritual. Espiritualidade não é só vibrar na luz, é também olhar para a nossa sombra, compreendê-la e integrá-la para poder transcendê-la. Todos nós temos um lado sombra, assim como a lua tem uma face oculta. Então, relaxe e se abra para o que nós vamos explorar aqui. Esse assunto é uma continuidade do episódio 88 sobre a nossa persona. Ali a gente viu que o nosso ego, que é como nos conhecemos, centro da nossa consciência, identidade e vontade, o ego ajusta o seu comportamento, o modo de agir, se apresentar, de falar, que é para se adequar aos ambientes que nós frequentamos, às funções que executamos, aos relacionamentos que temos. Fazemos isso para nos sentir integrados, para sermos aceitos, validados, respeitados. Dessas adaptações que o nosso ego faz para se adequar socialmente, surge a persona. Muito bem. Se a persona é como o nosso ego se apresenta ao mundo, sombra é tudo o que ele esconde do mundo e até de si mesmo. São os traços que ele julga incompatíveis com a imagem que tem de si mesmo. Murray Stein diz que a persona e a sombra são usualmente o oposto uma da outra, como o Caim e Abel, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o médico e o monstro, como a força e o lado negro da força em Star Wars. A literatura, a mitologia e a ficção têm vários exemplos desses pares de opostos, porque afinal é uma temática central da existência humana, o eterno conflito entre o bem e o mal, fora e dentro de nós. Para a gente então ter uma noção dos conteúdos da nossa sombra, eu trago aqui a explicação muito didática do psicólogo Fred Matos, em um vídeo no seu canal Sobre a Vida, no YouTube. Olha, essas referências todas vão estar em um post. Momento! Já vai! Que bom que você veio. Entra.
Como é que você tá? Eu também tô bem. Quer dizer, eu tô me sentindo meio confuso, sabia? Com tantas questões que se atravessam e me atravessam no meio desse processo criativo. A questão é que eu sei como começar, mas eu não sei como terminar o monólogo das sombras. A ideia é que, eu já te falei, é que a gente faça uma cena autobiográfica e metalinguística. A ideia é que eu leve esse espaço aqui de casa lá para a sala do coro e quando o público chegar, eu vou estar de cuecas, fazendo atividades corriqueiras e a primeira ação que eu faço é cantar a música Ao Pulso dos Titãs. Depois eu mando uma mensagem para Rony Jorge, que está fazendo a trilha sonora, escrevo coisas no papel até que eu venho fazer um alongamento ouvindo o podcast da Regina Gianetti, que fala sobre efeito sombra. Durante esse podcast eu exibo a minha flexibilidade também. Foi o que eu falei antes mesmo, é que essa cena ela vai ser híbrida. Ela vai ser presencial para as pessoas que estiverem na sala do coro e virtual para quem for acompanhar a nossa apresentação pelo YouTube. E é nesse momento que o olhar do público passa para você. Você vai orientar a ótica de quem está assistindo a gente virtualmente. Tira aqui. Já estou vendo aqui que a bateria está pouca. Se você precisar de energia, tem um bunker ali também. Não é só para me amostrar, não. Eu quero exibir essa flexibilidade porque foi uma das sequelas que eu tive da doença que eu estou tratando. Eu quero trazer o Pulso, porque era uma música que eu ouvia muito na década de 90. Eu gosto muito de algumas sonoridades que estão presentes, como pulso, pulso, pulso. Eu não sei como é que a gente encaixa esse som durante a encenação. E também porque traz essa perspectiva das doenças e da saúde. Algo que eu quero deixar muito presente, não sei se você sabe, que as palmas das mãos juntas, eu adoro essa imagem aqui, ela tem o tamanho do coração. E o coração é o primeiro órgão a ser formado no corpo. Quero trazer essa perspectiva dos órgãos, dos sistemas que nos compõem, gerar essa conexão com a psique, ou a psique, não sei como é que fala direito, e trazer essa alusão também para o corpo sutil, os chakras, as nadis que me falaram que se chama, e também gerar essa ligação com o plano metafísico do indizível, esse universo dos anjos, dos demônios, dos espíritos, dos orixás. Eu quero lidar com essa conexão, esse plano, esse outro plano que existe, né, para além desse plano físico. E eu quero dedicar essa encenação à memória do Rodrigo Selman, da Silvana Abreu, da Ivana Chastinet, e também a memória do meu pai. Eu não sei se você soube, ele faleceu agora nesse ano de 2022, no dia 7 de fevereiro. O nome dele era Israel Santana, ele era cardíaco, diabético há quase 40 anos, ele tomava mais de 12 remédios por dia para a manutenção de sua saúde, tinha 78 anos. Ele viveu uma batalha de mais de 50 dias internado, cheio de fios e tubos ligados ao seu corpo.
precisando de máquinas para poder realizar a função dos rins, já tendo um marca-passo há mais de 10 anos e precisando de respiradores externos que num determinado momento tiveram que ser ligados à sua traqueia, como aconteceu com milhares de pessoas vitimadas pela Covid. Eu fui visitá-lo no seu último dia de vida. Ele estava tão debilitado, sabia? Muito frágil, contido. Eu li para ele partes do Evangelho segundo o Espiritismo, religião que ele adotou na década de 80, depois que ele teve uma grave crise de coluna, que só foi solucionada depois que ele doutrinou o espírito que o obsediava. O trecho que eu li foi sobre o anjo da guarda e a sua proteção, que a minha mãe fotografou e enviou por WhatsApp. Eu rezei para ele o Pai Nosso, a prece de Bezerra de Menezes, a prece de Cáritas, que eu utilizo no espetáculo Seu Bonfim, que fala sobre encontrar o Pai, e o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Eu disse para ele que nós o amávamos muito, como tinha sido pedido pela minha irmã Verônica. Disse para ele não se preocupar de se concentrar na cura do seu corpo, que precisaria de tempo para se restabelecer. Disse que seria uma honra para todos nós termos mais tempos futuros com ele ao lado. Disse que seria ótimo para Luan, seu novo neto que estava sendo gestado pela minha irmã Cíntia, poder conhecê-lo. Mas eu nem sei se ele me escutou. Ele estava sedado, com os olhos fechados, a respiração ofegante. E não houve cura. Ele precisou descansar. Será que a morte é descanso? Eu não sei o que acontece na margem de lá, o que é que uma possível vida pós-morte promoverá. Eu penso logo em escuridão. No dia do enterro dele, no dia 8 de fevereiro, eu pedi muita luz e proteção no seu caminho, por todo o bem que ele proporcionou na vida. Meu pai foi um homem admirável e deixou muitas saudades. Hã? Não, eu posso continuar assim. Hã? Não, a gente não precisa parar, não. Vamos... Eu tô bem. Vamos fazer como a gente combinou? Se você tiver alguma dúvida ou precisar parar, é só falar. A gente coloca a ordem no caos quando precisar, tá bom? Eu também tive um processo de quase morte há 28 anos atrás, quando eu tive síndrome de Guillain-Barré, que é um distúrbio neurológico autoimune, ou seja, ao produzir anticorpos contra o invasor, o corpo acaba exagerando na resposta e ataca também as células dos nervos periféricos, que são responsáveis pelo movimento e pela sensibilidade. Acarreta com isso a alteração de sensibilidade, fraqueza muscular, formigamento em diversas partes do corpo, a
incidência anual é de 1 a 4 casos para cada 100 mil habitantes, com pico entre 20 e 40 anos. Os sintomas podem ser ascendentes, começar pelos pés, atingir os joelhos, tronco, músculos respiratórios. Infecções por vírus e bactérias, como Zika, dengue, chikungunya, sarampo, HIV, influenza, podem desencadear a doença. Existem também casos associados a Covid, a vacinas, a traumatismos e cirurgias. Não existe um teste específico para a detecção do Guillain-Barré. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que são clínicos nos primeiros dias. Por isso é tão difícil gerar um diagnóstico para a doença. Essa enfermidade aconteceu comigo em 1994. Naquela época, a gente usava videocassete com fitas VHS e Betamax, que tinha que rebobinar antes de entregar na locadora, senão pagava multa. Foi o ano de lançamento de Pulp Fiction e Forrest Gump. A Lista de Schindler ganhou o Oscar de melhor filme e O Rei Leão foi o grande sucesso de bilheteria do ano. Filmes de terror, filmes sombrios que eu adorava assistir desde crianças foram Frankenstein, O Corvo, Entrevista com um Vampiro e A Hora do Pesadelo 7. O cinema brasileiro tentava renascer das cinzas e conseguiu estrear 7 filmes, entre eles La Marca, Veja Essa Canção e A Terceira Margem do Rio. Aqui na Bahia tivemos a primeira edição do Prêmio Bahia Aplaude, atual Prêmio Braskem, que teve como indicados Oficina Condensada, Potato Pum, Brother, Uma Odisseia Fantástica, A Bofetada, Os Cafajestes, Dendê e Dengo, Zoológico de Vidro e Merlin, ou A Terra Deserta. Nas TVs baianas passava o comercial do Petit Preço com Ricardo Bittencourt e era exibida a novela espírita A Viagem, que falava sobre espíritos obsessores e vida após da morte. Nos Estados Unidos foi lançado Friends, o seriado. O ano do Tetra, Romário e Bebeto estavam no auge. O Palmeiras foi o grande campeão brasileiro e o Esporte Clube Bahia foi o campeão estadual. Uma final emocionante, definida no último minuto com o gol do Raudinei, que empatou o jogo contra o Vitória e levou o título. Itamar Franco era o presidente do Brasil e nesse mesmo ano teve a eleição de Fernando Henrique Cardoso. O PFL dominava tudo aqui na Bahia. Elegeram Paulo Souto governador, Valdec Ornelas e Antônio Carlos Magalhães senadores. O deputado federal mais votado foi Luiz Eduardo Magalhães, que foi acompanhado na Câmara Federal por Jacques Wagner, do PT, e também, como é o nome daquele do PMDB? Das malas de dinheiro na graça, como é mesmo o nome? Gedel Vieira Lima. O deputado estadual mais votado foi Otto Alencar, e Salvador, pela primeira e única vez, teve direito a uma prefeita, Lídice da Mata. Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul e em apenas 100 dias, quase 1 milhão de pessoas foram assassinadas em Ruanda. Durante o genocídio, dezenas de milhares de mulheres foram violadas, ocasionando um aumento galopante de infecções por HIV. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, como era chamada na época, era um passaporte para a morte para milhões de infectados. A moléstia tinha o terrível estigma de peste gay, com muitos casos de abandono pela família e pelos amigos, como se a culpa de estar doente fossem dos enfermos. O que víamos eram as pessoas se debilitarem e morrerem.
Enfio em 88, Lauro Corona em 89, Cazuza em 90, Fred Mercury em 91, Anthony Perkins em 92, Rudolf Nureyev em 93 e em 94 Kaique Ferreira, o jogador Gerson, Lenny Dale e Cláudia Magno, que atuava na novela Sonho Meu quando teve que ser internada e acabou falecendo por insuficiência respiratória aguda. Nos deixaram também em 94 Ayrton Senna por acidente automobilístico no Sul, decorrente de complicações no transplante do coração. Eugênio Ionesco, sem motivo de causa mortis divulgado. Kurt Cobain suicidado, Julieta Mazina por câncer pulmonar, Charles Bukowski por leucemia, o ator Moacir Moreno assassinado, Mário Quintana por infecção intestinal e Tom Jobim por parada cardíaca. Vou voltar, sei que ainda vou voltar, vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há. A sombra, como proteção ao sol, é a única referência positiva dessa palavra, exceto quando é associada à sombra de maquiagem. Em compensação a tantas mortes, nasceram em 94 Ariana Grande, Dakota Fanning e Justin Bieber. Aqui no Brasil nasceu o Plano Real, Camila Queiroz, Isabelle Drummond, Natália Carvalho, minha sobrinha mais velha, e Pablo Vittar. Nasceram também 2.571.566 crianças, bebês lindos. Foi o ano que a Axé Music estava no auge e nas rádios se escutava. Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revela um segredo existente em minha memória. Vou aqui andando, caminhando pela vida. Eu andei errado, eu pisei na bola. Cada escada, caminhada de caminho. Seu horário nunca é cedo. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que veio por dentro. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranha e só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Só sei que o corpo estremece, as pernas desobedecem. Inconscientemente a gente dança, as mãozinhas estão em balanço. Requebrar, requebrar, requebrar. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebrar. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar. Na escuridão o seu olhar me iluminava, e a minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Alegria agora, agora amanhã. Alegria agora e depois amanhã. Essa alegria minha fala que declara revolução. Revolução. Que o amor inunda sua casa, coração. Que o amor estrade amor e fragile, prigionieri liberi.
sou a Laura Pausini. O Renato Russo vai gravar essa música em 1995 e em 96 ele vai ser uma das vítimas do HIV. Em 28 de fevereiro de... Tá tudo aqui, vem aí? Isso aqui é para trás, né? E essa aqui vai atrapalhar daqui a pouquinho. Vamos seguir? Qualquer coisinha é só falar. Em 28 de fevereiro de 1994, foi aniversário de Lucenildes e eu tinha 20 anos de idade. Eu era um recém-formado pela Escola Técnica Federal da Bahia no curso de Eletrônica e estava cursando o 3º semestre do curso de Interpretação Teatral, bacharelado pela Faculdade de Teatro da UFBA, que fica no Canela. Pois naquela manhã do dia 28, eu fui ensaiar com João Lima, Berto Filho, Rosianias, que hoje em dia se chama Rose Lima, Ana Maria Santanquê, que atualmente se chama Ia Santanquê, e Fernanda Mascarenhas, que no futuro vai ter um filho que vai nascer do mesmo dia que eu. Tínhamos um grupo chamado Troia, que realizava treinamentos baseado na antropologia teatral e que levava à exaustão numa linhagem de Grotowski, Meyerhold, Eugênio Barba, Grupo Lume, Teatro. Pois naquela manhã eu não continuei o treinamento porque eu fiquei muito estafado. Era um cansaço que eu não sei de onde vinha. Pela primeira vez na vida eu interrompi o treinamento e voltei para a casa dos meus pais, na Ribeira. Chegando lá, eu almocei, fui tirar um cochilo de uns 30 minutos, mas acabei dormindo a tarde inteira. Acordei já no início da noite, ainda com muito sono. Nossa, eu pensei que ia passar a madrugada assistindo filmes, mas que nada. Logo cedo, que não era do meu feitio, eu já estava na cama e dormindo aquele sono bom. Nossa, que preguiça que é, meu Deus. Eu só ia me escorar o tempo inteiro, era um sono que não passava. Depois dormi uma noite de sono tranquilo, de muitos sonhos, e no dia 1º de março, uma terça-feira, acordei umas 10 horas da manhã, mais ou menos, com a minha mãe me chamando para realizar as minhas atividades domésticas. Eu fiz uma coisa ou outra e me joguei depois disso na cama e continuei a curtir aquela preguiça, meu Deus, o sono que era. Pense numa preguiça que nasce de si mesmo e de si mesmo se alimenta, pois eu tinha muita vontade de dormir, de me espreguiçar. Eram sonhos intensos, meu Deus. As minhas irmãs mais novas, Rosana e Cíntia, me lembraram que eu comecei a chamar essa preguiça de leseira. Ai, que leseira que dava no corpo. E dormia a tarde toda. E logo cedo já estava dormindo para acordar no dia 2 de março, uma quarta-feira, com o mesmo sono de sempre, o que me fez procurar médico. Fui ao Hospital do Pan de Roma, que fica no Largo de Roma e atualmente se chama o Hospital da Mulher. Ele fica ao lado das obras assistenciais e também do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, onde vai ser rezada
a missa de 7º dia do meu pai, mesmo ele sendo espírita, pois o médico que vai me atender vai dizer que eu vou estar com anemia e vai me receitar vitamina, que eu não vou comprar porque vou estar muito sem dinheiro nesses períodos que a gente aceita qualquer trabalho, igual vai acontecer comigo em 1998, quando for realizar Cinderela Baiana. Pois eu, do Pan-de-Voma, vou conseguir voltar para a casa dos meus pais, porque vou ter passes escolares. Vou chegar lá e dormir aquele sonho bom, aquele sono merecido, com aquela preguiça que se incrustava no meu corpo. Na quinta-feira, dia 3 de março, eu não vou passar no TCA, eu não sei o que é que eu vinha fazer aqui, não vou para o serviço médico da UFBA, nem vou gerar o ensaio da música Perfeição do Legião Urbana, mas vou entregar na locadora os filmes Brinquedo Assassino 2 e 3. Vou retornar para casa e dormir aquele sono bom. Meu Deus, que preguiça que é! Vou acordar na sexta-feira, dia 4, completamente mijado, começando a minha carreira de incontinente. Vou ter dificuldade em descer as escadas da casa dos meus pais. Vou precisar me amparar nas paredes. Quando chegar no andar de baixo, vou tomar uma queda. Minha mãe vai ficar muito nervosa, se tremendo, e vai chamar a vizinha Gal. Elas vão tentar entrar em contato com o meu pai. Naquela época já haviam celulares desses tijolões, mas o meu pai ainda não tinha o dele. Acho que vão encontrá-lo perto da casa da minha irmã Verônica, que fica na Vila Rui Barbosa, onde ele ficava esperando passageiro. Só sei que num determinado momento o meu pai vai aparecer. Vai me colocar no carro e vai sair mais que depressa pegando o viaduto dos motoristas, indo em direção à Liberdade, para a clínica do Doutor Presídio. Eu acho isso tão engraçado, sabia? Doutor Presídio, que atende na Liberdade. Ele disse para o meu pai que eu estava tendo um surto neurológico e que precisaria de internamento imediato. Meu pai saiu mais que depressa em direção à plataforma para a casa da minha irmã Mônica, a mesma casa que no mês de maio vai cair por falta de fundação, pois eles vão sair desinvestados, pegando a suburbana, enfrentando congestionamento na calçada, indo em direção à divisa de Brotas com a Vasco da Gama, para o Hospital Geral do Estado, onde a minha irmã Mônica trabalha até hoje e vai se aposentar daqui a alguns anos. Fui colocado em uma maca cheia de pessoas que morriam a todo momento.
Morria uma criança depois de um surto epilético e seguiam-se o choro dos seus pais. Morria um jovem acidentado de moto que estava muito ferido e estava acompanhado por 2 desconhecidos. Morria um senhor que chegou com as pernas amputadas pela diabetes e veio a óbito por parada cardíaca e estava acompanhado do seu companheiro. Morria uma senhora depois de uma tentativa em vão de entubá-la e seguiam-se o choro dos seus filhos. Eu observava tudo aquilo e fingia controle, mas num determinado momento comecei a chorar copiosamente. Estava acompanhado pela minha irmã Rosana, que me dizia palavras de conforto, parecidas com as palavras que eu vou falar para o meu pai 28 anos depois. Eu derramava rios de lágrimas, calado de tristeza, sem saber o que estava acontecendo comigo. Na mesma noite, a minha família conseguiu internamento no Hospital Particular São Marcos, que ficava na Graça. O hospital que fechou devendo valores trabalhistas aos seus funcionários, cobrava altos ágios por tudo o que fosse vendável: água, medicamentos, internamento, alimento. Meu pai pagou caro, teve que pedir dinheiro emprestado com o doutor Portugal, o ex-chefe dele da Fagip, fábrica de tecelagem onde ele se aposentou, que fica na Cidade Baixa, no Largo do Papagaio, no mesmo local onde fica a vila onde eu morava, de onde trago preciosas memórias da infância. No dia seguinte, a minha família conseguiu transferência para o Hospital Roberto Santos. No Cabula, que fica a 3,5 quilômetros da Vila Moisés, onde em 2015 vai haver uma chacina que vai deixar 12 jovens homens negros mortos e mais 6 feridos. Caso até hoje não solucionado e investigado pela Anistia Internacional. Pois eu vou dar entrada no Hospital Roberto Santos, o mesmo local que os 6 jovens homens negros vão ser atendidos com a minha bolsa de xixi, sem me equilibrar direito, e vou passar 20 dias internado. Vou ser colocado em uma enfermaria com mais outro paciente. Inicialmente, vão ser realizados exames de sangue, urina, retirado o líquido da coluna, o líquido, realizados radiografias, eletroneuromiografia, ressonância magnética, exames anti-HIV, anti-HTLV, e não vão ser encontrados motivos para minha enfermidade. Vou atrapalhar no dia 10 de março o aniversário das minhas 2 irmãs gêmeas, que têm 10 anos de diferença entre si, Verônica e Cíntia. Vou ficar 7 dias sem fazer cocô. Uma pessoa vai me dizer que se as fezes não saírem por baixo,
elas podem sair por cima. Ai, que imagem horrível! Mas depois de inúmeras lavagens intestinais, vou me livrar daquele barrigão de bosta que cultivava. Vou comemorar 8 dias de internamento com uma escara na nádega esquerda por ter ficado muito tempo numa mesma posição sem o devido colchão casca de ovo. A partir desse dia, vou precisar ficar sempre de lado para não aumentar a ferida e também para poder gerar os curativos. Vou descobrir o peso do corpo morto, pois vou precisar sempre de 2 pessoas para poder me virar de lado. Em um determinado momento, eu ficava olhando os dedos dos pés e pensava: mexa, dedinho. Mexa, vá, dedinho. Mexa, dedinho, vá. Por favor, dedinho, mexa, vá. Mexa, dedinho, por favor. Mexa. Mexa, vá, dedinho. Por favor, dedinho, mexa. Mexa, vá, dedinho. Mexa! E o dedinho não mexia. Vou interromper a leitura das Brumas de Avalon, porque não vou conseguir fixar o livro para a leitura. Em um determinado momento, o único movimento que eu vou conseguir fazer com os braços é esse. No dia 15 de março, vou apresentar quadro febril por conta de uma infecção urinária adquirida no próprio hospital por conta da sonda que foi instalada na minha uretra. Em todo esse período, vou tomar antibióticos, analgésicos, corticoides e anti-inflamatórios. Vou, no dia 16 de março, data de aniversário de casamento dos meus pais, que completavam 26 anos, vou começar a falar embolado. Os médicos vão reunir a minha família e dar um boletim que eu provavelmente não iria sobreviver muitas horas, pois a mielite alcançou o sistema involuntário e eu poderia ter uma parada respiratória durante a noite. Os meus pais assinaram um termo de consentimento para uma traqueostomia, caso fosse necessário. Igual vai acontecer com meu pai 28 anos depois. Recebi muitas visitas essa noite. Depois eu soube que poderia ter sido uma despedida. A leseira continuava. Eu me sentia muito cansado. Só queria dormir e sonhar. Eu me acostumei
com essa situação, mas estava esperançoso com a cura. Eu fazia planos pessoais futuros que seguiam a seguinte linha de raciocínio: se eu morrer, morri. Tomara que me cremem. Se eu conseguir mexer os olhos, posso tentar me comunicar com o piscar das pálpebras. Se eu conseguir mexer a cabeça e o pescoço, posso escrever e pintar com os lábios. Se eu conseguir mexer os braços, vou ter que mudar o meu curso para direção teatral e transformar a escola de teatro num lugar acessível. E cadeirantes sofrem em Salvador. Que calçadas absurdas, ruins de se andar a pé, que dirá? Eu tinha muito medo de morrer. Eu me sentia um nada, um estorvo, um merda, sem dinheiro, sem plano de saúde, sem nem conseguir me movimentar, completamente dependente, prisioneiro em mim mesmo. Eu ficava pensando, por que é que isso está acontecendo comigo? Será esse o meu fim?
passar por isso? Terá sido feitiço? É algum karma que eu estou pagando? Se existia algum Deus, demônio, anjo, espírito, orixá, o que quer que seja, peço que interceda por mim. Se tiver mais tempo, vou escrever e encenar o que está acontecendo comigo agora.
vivia um momento depressivo em 94. Me sentia só, abandonado, oprimido. Ainda nem tinha a devida consciência do racismo que operava em mim e sobre mim, que me fazia querer ter cabelo liso, nariz afilado e namorar homens brancos. Nem cogitava minha ancestralidade africana e me sentia não negro por ter um tom de pele mais claro. Eu passava uma fase de dureza de dinheiro absurda, sem perspectivas de trabalho. Ficava me perguntando, pra que tudo isso? De que vale viver uma vida só para pagar as contas? Coisas de pós-adolescente pobre que muitas vezes encontra no crime o jeito de resolver a sua problemática financeira. E pensei foi coisa ruim. Nesse período, também vivia uma vida dupla e conflituosa. Um cotidiano de mentira e omissão por conta de minha homossexualidade não assumida. Encarava essa questão como doentia, criminosa e perversa. Levei a minha sexualidade para a sombra, pois desde sempre ouvi que isso era errado. O sexo era algo pecaminoso e o ser gay era algo vergonhoso. Estava atolado em preconceitos, alimentando uma homofobia por mim mesmo. Ficava a maior parte do tempo distante da casa dos meus pais. Tinha medo de ser expulso. Tomava cuidado com o que falava e com as pistas que deixava. Não me revelava nem para os amigos. Implodia internamente. Dentro do armário que me tranquei e escondido, me soltava em antros de putaria e lamentava ser o que era. Na semana anterior ao meu adoecimento, eu fui com o meu namorado secreto, que não quer se identificar, para o Hospital das Clínicas, buscar o exame anti-HIV dele, que deu positivo. Quando eu fui internado sem andar, eu não sabia se estava contaminado. Será que esse medo influenciou no meu colapso? Nesses 7 ciclos de 7, nos últimos 49 anos, sempre apaziguei minha neurose e solidão escrevendo.
sempre escrevi muito. Tenho um diário desde os 11 anos. Neurose me acompanha por mais que saiba que o que penso e sinto não seja verdade. Mantenho a crença na mentira. Ajo de um modo fora do controle. Quero extinguir esse existir. A tristeza que deixaria me impede de seguir no meu plano de aniquilamento. Não desejo fazer parte desse agora. Não suporto mais tanto tédio. Eu agia com muita raiva e estava cheio de rancor. Alimentava pensamentos negativos, gerava ideias de suicídio que trago desde criança. Estava triste, magoado, mal-humorado, ressentido e nutria um imenso desprezo pela vida humana. Me revoltava em ter que conviver nessa cultura de violência e festa que é Salvador, onde a gente se acostuma a se anestesiar e vive no meio da miséria alheia. Me sentia uma pessoa de extrema direita, balizado pela meritocracia. Deixei incorporar a sombra em mim, como nas várias vezes que eu abandonei por covardia, comodismo, impaciência ou desprezo. Como nas inúmeras vezes que me doei, dei passagem para o que de pior existe em mim e fui violento, preconceituoso, injusto e escroto. Naquele momento que você entende porque os maridos matam as suas esposas, porque os adolescentes entram armados nas escolas e saem atirando, porque o pai jogou a filha da janela do apartamento, porque a patroa fingiu que não viu o menino se distanciar, porque a garota tramou e executou a morte dos pais, porque os rapazes queimaram o índio, porque mataram Marielle.
Precário, provisório, perecível, falível, transitório, transitivo, efêmero, fugaz e passageiro. Eis aqui um vivo, eis-me aqui, impuro, imperfeito, impermanente, incerto, incompleto, inconstante, instável, variável, defectivo. Eis aqui um vivo, eis-me aqui. E apesar do tráfico, do tráfego equívoco, do tóxico, do trânsito nocivo, da droga, do indigesto, digestivo, do câncer vir do cerne do ser vivo, da mente o mal doente coletivo, do sangue o mal do soro positivo. E apesar dessas e outras, o vivo afirmativo afirma vivo. O que mais vale a pena é estar vivo, é estar vivo. Não puro, não perfeito, não concreto,
não satisfeito, nunca não contente, não acabado, não definitivo, eis aqui um vivo, eis-me aqui, eis aqui um vivo, eis-me aqui, eis aqui um vivo, eis-me aqui. Eu não morri. Em 17 de março de 1994, acordei de um sonho com sombras. Eu levitava, virava cobra, via o meu corpo por dentro, criava asas, vomitava as minhas mazelas e causava cataclismas. Era trancado num baú demoníaco com os meus eus satânicos. Uma dessas sombras era eu. A outra também. Depois do dia da minha quase morte, passei mais 10 dias internado e comecei a melhorar de forma descendente. Desembolei a fala, consegui movimentar os braços e as mãos. Terminei de ler As Brumas de Ava. Mexi as pernas e os dedos do pé. Ainda lembro do exato instante em que consegui mexer os dedinhos dos pés. Eu desejava e eles se movimentavam. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha deusa. Meu internamento provocou a mobilização de muitas pessoas, da minha família, dos meus amigos de amigos e da equipe do Hospital Roberto Santos. Meu muito obrigado por toda a corrente ecumênica que me fizeram curar, pelas preces, pensamentos positivos e afetos, sem os quais eu não estaria aqui no dia de hoje. Tive alta do hospital no dia 27 de março, Dia Internacional do Teatro e Nacional do Circo. Saí vestindo a camisa do grupo Criaturas Cênicas, sem me equilibrar direito e com a minha bolsa de xixi. Eu sabia que o pior já tinha passado, mas depois vieram as sequelas, onde eu tive muitos problemas por não conseguir controlar a bexiga e por não me sentir mais da maneira como eu era. Nos meses seguintes, acabei tendo acompanhamento fisioterápico e tendo consultas neurológicas com o Dr. Irênio, no Hospital das Clínicas, que me diagnosticou, depois de um tempo, como tendo tido síndrome de Guillain-Barré. Eu fui pesquisar sobre o assunto e logo descobri o livro O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu, do neurologista Oliver Sacks. Esse livro trata de pessoas que tiveram problemas neurológicos que afetaram o seu sexto sentido, o sentido de si, a propriocepção. Vocês sabiam da existência desse sentido oculto? Sabiam? Pois o professor Nildo Ribeiro vai ter uma palavrinha, vai falar com a gente sobre a propriocepção. Propriocepção é a capacidade que o corpo tem de perceber como se encontram os seus segmentos, seja o braço, seja a perna,
seja seu tronco. Como é que se encontra? Sem utilizar os outros recursos sensoriais, como a visão, por exemplo. A propriocepção, ela nos protege, inclusive, de lesões. Elas passam informações a partir do momento que aquela estrutura ela não está tão bem, vamos dizer, posicionada. São essas células sensíveis que estão nos tendões, nos músculos e nas articulações que mandam informação para o sistema nervoso central, por exemplo, de proteger o pé de uma entorse. Então, quando nós estamos andando, que o pé faz um movimento qualquer em falso, a propriocepção manda essa informação para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central devolve, né, ativando, vamos dizer assim, os músculos necessários para proteger o pé, para fazer o movimento contrário. Então a propriocepção também ela nos protege, além de nos informar, né, mesmo sem utilização de qualquer outro sentido, de que velocidade está, que posição está, que direção está, o movimento do meu braço, da minha perna. Então a propriocepção ela nos ajuda muito na integração com o mundo. Perder a propriocepção é um prejuízo muito grande nas nossas atividades, das nossas estruturas, né, musculares, articulares, e também para a nossa funcionalidade, prejudicando muito as nossas atividades de vida diária, a nossa qualidade de vida, porque se eu não percebo bem, como é que eu movimento bem? Então, ao não perceber e ao não movimentar bem, com certeza o desempenho, né, funcional diminui absurdamente. Então, muitas vezes, até parado, a gente não consegue perceber aonde está o braço, aonde está a perna, e isso pode ocorrer devido a várias lesões, né? É uma sequela devido a qualquer lesão no sistema nervoso central, lesões assim específicas que levam à alteração da propriocepção, como a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, que afeta o sistema motor e afeta também o sistema sensorial. Difícil de entender? Para mim o foi, e ainda o é. Perceber-se de uma outra maneira, sentir-se como um outro eu. Depois desse período, eu fui consultar vários especialistas, tentando recuperar essa sensibilidade afetada. Acabei parando na frente de uma médica da Clínica da Dor, em Ondina, e expliquei para ela que gostaria de recuperar essa propriocepção perdida. Ela olhou para a minha cara e disse que dos anos todos que ela estava clinicando, que essa era a primeira vez que alguém chegava querendo sentir dor. E que ela sentia muito, mas alguns abalos neurológicos eram impossíveis de se recuperar. Ela me aconselhou a aceitar a condição que eu estava e seguir a minha vida. Eu olhei para a cara dela, sorri. Como se estivesse me despedindo do que eu era e fosse obrigado a ser outro. O que sou agora? Tenho mais tempo como Fábio Vidal do que como Fábio Melo Santana, de quem eu trago imensas saudades. Por mais que me irrite esse descontrole urinário que me obriga a usar fraldas, a buscar saber onde está o banheiro mais próximo, nos lugares onde estou e vou,
por mais que me irrite essa urgência miccional, do que mais sinto falta é das cócegas. Que inveja que eu tenho quando eu vejo as pessoas completamente descontroladas pela sensação que a pele produz nas axilas, nas solas dos pés, embaixo do umbigo, as zonas erógenas. Saudade. Mas num determinado momento, eu parei de me ater às perdas e comecei a valorar o que tinha conquistado. Tempo, possibilidade de encontros e capacidade de existir. E nesse novo corpo, descobri e desenvolvi um alongamento até então desconhecido, uma flexibilidade que eu não tinha antes. Nos meses seguintes, voltei para a escola de teatro, assisti o espetáculo Dias 94, dirigido pelo Cláudio Simões, que falava sobre pessoas HIV positivo e tinha a música Perfeição em sua trilha sonora. E estreei o espetáculo Federico, com o grupo Criaturas Cênicas, que falava sobre a vida e obra de Federico Garcia Lorca. O grupo era formado por Geraldo Cohen, que na época se chamava Geraldo Cunha, Rodrigo Selman, que se foi e deixou imensas saudades, Ana Maria Santanquê, que hoje é Ia Santanquê, Cristina Leifert, que se chamava Cristina Dantas, Anderson Cardial e Mariana Angélica. Nós estreamos no Teatro Cabaleiros de Santiago, no Rio Vermelho, no dia 1º de outubro. E no dia 2, eu completei 21 anos de idade, completando o meu 3º ciclo de 7. No mesmo dia, também votei na eleição. Nos meses seguintes, acabei tirando o meu DRT de ator, número 1367, e também comecei a desenvolver projetos pessoais futuros, desse modus operandi que desenvolvo até hoje. E estreiei meu primeiro espetáculo profissional, Otelo, que foi gerado pelo TCA Núcleo e teve a direção de Carmen Paternostro. No elenco tínhamos Tom Cardeiro, Celso Júnior, Evelyn Büchiger, Márcia Andrade, Kátia Leal, Eduardo Albuquerque, Luiz Viana, André Actes. A tradução e adaptação foi da professora Cleise Mendes e tivemos a assessoria de interpretação de Arildo Deda e Hebe Alves. No dia 27 de março, quando eu voltava para a casa dos meus pais, no dia que tive alta, eu olhava as pessoas na rua e achava maravilhoso. Elas colocavam uma perna diante da outra e conseguiam se equilibrar e se movimentar. Comecei a perceber questões corriqueiras como mágicas, mas na verdade tinha deixado de ver questões mágicas como corriqueiras. Eu sempre lembro desse momento quando eu tenho as minhas crises burguesas ou quando reclamo por bobagens. Descobri um termo em sânscrito chamado santosha, que significa contentamento.
fantocha não é você ignorar as adversidades e problemas da vida e se fazer de alegre. Não. Mas é você dar real valor para questões essenciais. Reconhecer aquilo de que estou me beneficiando no momento de agora. Contentamento pelo que se é, pelo que se tem, com quem se encontrou e o muito que está sendo ofertado. Contentamento pelo trágico que me ocorre e que me obriga a novas descobertas. Mais do que autoajuda, é justiça. Eu não sei como terminar o monólogo das sombras. Se a sua sombra resolver te visitar, se a sua sombra resolver te visitar, deixa ela entrar. Eu pensei em falar diretamente para o público, vocês, que eu não sei como terminar o monólogo das sombras. Eu pensei em trazer os diversos espaços que foram falados nessa narrativa. Eu pensei em gerar um mosaico com as fotos das pessoas que estão envolvidas nesse processo criativo e nessa história de adoecimento e cura. Quando chego perto dela vem solteira balançando, te mostrando um novo pra alguém que tá indo e se esconde para te poupar. Só faz medo quando fica bravo e não dá pra controlar. Coisa do passado, coisa que você nunca tinha reparado, coisa que você jurou que você fez errado, coisa que você nem tava a fim de ver. Olhe pra ela, sem insônia, com seriedade, demônio, me deixando vir. Vamos trocando ideia até a hora de você querer sair. Mas quem não olha só tem sombra quando tem luz. Deixa ela chegar, fica à vontade, mostra ela que conduz. Eu pensei em trazer a música da Larissa Luz para reafirmar que o que existe de sombrio em nós não pode ser negado, precisa ser acolhido e orientado, compreender, integrar, transcender, sabendo inclusive que não existe apenas uma sombra em nós, elas são uma multiplicidade que nos habita, são legião. Deixa ela entrar. Eu não sei como terminar o monólogo das sombras, porque ele continua até o meu fim. A sombra que sobra me cobra, me bota na lombra, me assombra, me logra um corpo que dobra, me dobra um corpo que logra na sombra que sobra, me cobra.